Amém? Vocês estão aí ainda? Amém. Irmãos, boa noite mais uma vez. Queria começar já dizendo o Evangelho não só é o fundamento da nossa fé, mas é o meio pela qual toda a vida cristã ela pode existir. Fora de Cristo Jesus, tudo não passa de um completo absurdo. Tudo aquilo que nós somos, tudo aquilo que nós fazemos, deve ser motivado por essa única coisa: o Evangelho daquele que derramou o seu próprio sangue pela nossa alma. Você sabe o que é motivação? O cristão, ele vive entre dois dias. O dia em que Cristo foi pendurado diante dos homens e o dia em que todos os homens se ajoelharão diante de Cristo. E essa é a motivação do crente. Aquilo que Cristo fez e ainda aquilo que Cristo fará. Essa é a nossa motivação. Em um dos primeiros cultos do ano de 2024, eu tive a oportunidade de trazer a palavra aqui e eu introduzi o que seria o início de uma série acerca do verdadeiro Evangelho. Eu mencionei tanto o meu desejo em a gente se aprofundar como igreja nesse tema, como eu disse que eu iniciaria uma série de mensagens, e como eu dei a minha palavra, depois de tanto tempo eu estou aqui para continuar. Amém? E hoje eu quero falar sobre pecado. Hoje eu quero falar sobre o extremo pecado do homem. O Evangelho, irmãos, é a única mensagem que pode transformar a vida de um homem. O Evangelho, segundo Romanos, segundo Paulo, segundo Jesus, é o poder de Deus para a transformação de todos aqueles que creem. É o poder de Deus para salvar todos que creem. Se fosse numa ocasião em que eu tivesse como convidado em uma igreja, com apenas a oportunidade de pregar uma única vez, eu tentaria comprimir essa boa notícia em apenas uma mensagem, em uma pregação. Mas eu estou em casa e por isso eu tenho a oportunidade com vocês de nós nos aprofundarmos um pouco mais, com paciência, observando cada um dos pontos importantes dentro desse tema Evangelho. E um deles é pecado. Por isso eu quero pedir por gentileza que você abra a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 3, versículo 23 até o versículo 28. A palavra de Deus, ela diz em Romanos 3, 23 assim: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus, sendo justificados gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, a quem Deus apresentou como propiciação no seu sangue mediante a fé. Deus fez isso para manifestar a sua justiça, por ter Ele na sua tolerância deixado impunes os pecados anteriormente cometidos, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, a fim de que o próprio Deus seja justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. Onde fica então o orgulho? Foi totalmente excluído. Por meio de que lei? A lei das obras? Não, pelo contrário, por meio da lei da fé. Concluímos, pois, que o ser humano é justificado pela fé, independente das obras da lei. Para recordar os irmãos que estavam no meu último sermão e também para introduzir os que não estavam, eu tinha começado a falar sobre a importância do Evangelho. E eu mencionei que esse texto que nós acabamos de ler é considerado por muitos homens de Deus, eruditos, estudiosos, pregadores, como Martin Lloyd Jones, Spurgeon, como a estrela brilhante da Escritura.
Existem palavras aqui nesse texto que possivelmente são as palavras mais importantes de toda a Escritura, e que nós não podemos entender o Evangelho de Jesus Cristo se nós não entendermos essas palavras aqui. Eu destaquei no primeiro sermão que não existe nada mais profundo e nada mais valioso do que as boas novas consumadas por Jesus Cristo naquela cruz. Se nós entendermos bem essa mensagem, nós vamos ter todo o fogo de que nós precisamos ardendo no nosso coração. E nós não precisamos mais de uma empolgação falsa, nós não vamos precisar mais de um emocionalismo vazio, nós não vamos precisar mais de um entretenimento barato. Eu disse também que a nossa maior necessidade nesse tempo é redescobrir o Evangelho de Jesus Cristo, e não só redescobrir, como proclamá-lo. Um grande pecado da nossa geração, da nossa era, é o que nós podemos chamar de reducionismo ou redução do Evangelho. Muitos pensam que conhecem tudo a respeito da boa notícia. Alguns até dizem: eu já sou satisfeito a respeito do Evangelho. Mas nós não percebemos que o Evangelho de hoje, ele foi sim reduzido a 5 maneiras como Deus quer que você viva, 5 pontos para você viver uma vida que agrada a Deus. E nós achamos e nós tratamos o Evangelho como uma pequena verdade, um assunto que é útil apenas para os irmãos da comunidade terapêutica, aqueles irmãos novos convertidos. Algo que você aprende em 5 minutos, faz uma oração e logo em seguida você avança para coisas maiores. Não, o Evangelho de Cristo Jesus é muito mais do que isso. Não há nada mais glorioso na vida nossa como cristãos do que o Evangelho. O Evangelho é o que nutre a nossa vida. O Evangelho é o que nutre a igreja de Cristo. Nunca vai haver algo mais grandioso do que o Evangelho. A maior motivação, na verdade a única verdadeira motivação na nossa vida é o que Deus fez por nós, a obra de Cristo Jesus na cruz. Então vamos ver. A primeira coisa que nós lemos aqui, de que Paulo diz é: pois todos pecaram. É assim que inicia o texto que nós acabamos de ler. E a pergunta que surge para nós é: o que é pecado? O que significa pecado? E pecado significa literalmente errar o alvo. E eu quero que você imagine comigo um alvo, aquele jogo de dardos, né? Tem um alvo e você precisa mirar e atirar para você acertar. E esse alvo, o objetivo não é só você acertar o meio para você ganhar a quantidade, um dos maiores números de pontuação no jogo, como você também pode acertar em qualquer outra parte do alvo, que você também ganha alguns pontos. Mas, em relação a nós, seres humanos, nós não só erramos o centro do alvo, nós erramos qualquer parte do alvo. É como se o alvo estivesse aqui e nós atirássemos para lá. Nós erramos completamente o alvo. Pensa comigo, em obedecer à lei, nós erramos o alvo. Pensa comigo em permanecer na vontade de Deus, nós erramos o alvo. Em glorificar a Deus, nós erramos o alvo. Por completo nós erramos o alvo, irmãos. Para aqueles que nasceram de novo, talvez quando você ouve todos pecaram, provavelmente isso não causa muito espanto. E isso porque as pessoas, aqueles que nasceram de novo, eles sabem que foram redimidos, eles sabem que foram justificados, e é justamente por esse motivo que eu acredito que nós deveríamos cair de joelhos no chão, em adoração e em gratidão a Deus, quando nós ouvimos todos pecaram. Justamente porque em gratidão por um grande livramento que nos deu o Senhor. Justamente em adoração por tamanha salvação. Mas para aqueles que não nasceram de novo, para aqueles que tratam o Evangelho como algo comum, ou ainda criam para si outro Evangelho, ouvir todos pecaram,
deveria ser um motivo de grande desespero. Estes deveriam prostrar o seu rosto em temor, sabendo que se Deus, Paulo, não se mover em favor deles, eles um dia estarão diante daquele que é santo, santo, santo. E isso é algo terrível de se imaginar. Quando nós ouvimos, quando nós lemos ou quando nós vemos algo repetidas vezes, geralmente isso tende, a perder um pouco do seu poder. Uma vez nós fomos para um parque no Beto Carreiro, eu e a Amanda, junto com um grupo de jovens, e eu me lembro que nós fomos já em direção ao brinquedo mais radical, mais legal do parque. E a fila, irmãos, era gigante para aquele brinquedo. Mas nós enfrentamos a fila e nós ficamos lá. E a fila era tão grande porque a experiência, a adrenalina que era daquele brinquedo, sem contar na vista que você conseguia enxergar daquele brinquedo, era algo deslumbrante, era algo majestoso. Você conseguia ver a praia, você conseguia ver o sol, era algo lindo. Era uma aventura sem igual. E a gente foi nós fomos duas, nós fomos 3 vezes. E o dia ele estava um pouco chuvoso, então as pessoas elas começaram a sair do brinquedo, e isso fez com que a fila ela ficasse mais vaga. E eu e a Amanda, nós não perdemos a oportunidade. Nós estávamos namorando ainda, naquela época. E irmãos, nós fomos tantas vezes, nós fomos 10 vezes seguidas no brinquedo. Só que perto da 10ª vez, nem tinha mais tanta graça. A adrenalina já não era mais a mesma. Aquela vista já era só um detalhe. Tanto que no final das últimas voltas nós já estávamos enjoados, a gente queria só parar mesmo. E eu uso isso para dizer que quanto mais nós vemos algo, quanto mais nós lemos algo, isso, se nós não cuidarmos, tende a perder o seu poder, a sua majestade. Por isso que ouvir todos pecaram, por que isso não faz eu e você tremer? Por que enquanto você está ouvindo todos pecaram, você está aí cochilando? Por que isso não faz você tremer? É porque nós não sabemos o quão terrível é essa realidade. Nós não sabemos o quão terrível é essa verdade. Sabe um peixe que não sabe o quão molhado ele está? Assim somos nós que não sabemos o quão pecado nós temos. Nós nascemos em pecado. Nós fomos concebidos em pecado. Nós vivemos em um mundo caído em pecado, e a única coisa que nós conhecemos é o pecado. As Escrituras em Jó, no capítulo 15, versículo 16, diz: quanto menos o homem, que é impuro e corrupto, e que bebe iniquidade como água. Sem falar, meus queridos irmãos, que nós vivemos em um mundo de completa ignorância. Nós não sabemos quem de fato Deus é, nós não temos um conhecimento correto de quem Deus é. Nós tratamos muitas vezes Deus como um Papai Noel com uma bolsa cheia de presentes para nos dar, ou nós tratamos muitas vezes Deus como apenas um vovô bobinho. Se de fato existe uma dificuldade de nós enxergarmos Deus como Pai, que também é um dos grandes problemas da nossa geração, existe também, nós não podemos negar, uma dificuldade de enxergar Deus, de entender Deus como aquele que é o Senhor dos senhores, como aquele que é o Rei dos reis. Quando nós olhamos aqui para o livro de Romanos, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, nos 3 primeiros capítulos que se você quiser, leia em casa, nós vamos perceber que o apóstolo Paulo, ele trabalha com toda a sua força, com um objetivo: é fazer com que todos os homens, eles desistam de toda a sua esperança, de toda a sua segurança na sua própria carne. É como se Paulo ele quisesse cavar um buraco, jogar o homem dentro e jogar terra em cima, para que ele não deposite a sua confiança, para que ele não tenha nenhum tipo de alívio na carne, mas para que o homem clame a Deus, para que o homem clame por misericórdia. E sabe por quê? Isso porque todo trabalho missionário, irmãos,
todo o trabalho missionário, ele é em vão se Deus não poderosamente fazer com que homens que odeiam a Ele sejam ressuscitados. Se Deus não se mover, se poderosamente para ressuscitar homens, é em vão. Por isso que, assim como Paulo, nós precisamos, na nossa pregação, convencer os homens, através da Escritura, com toda a nossa força, de que todos pecaram. A grande maioria dos pregadores atuais, famosos, eles ganham tanta popularidade justamente porque eles não falam sobre pecado. E aí você pode me refutar dizendo assim, mas eles estão pregando amor, nós precisamos pregar o amor. Mas quando nós agimos dessa forma de não falar sobre o pecado, nós estamos agindo contra o nosso mestre, contra Jesus Cristo, que constantemente pregava sobre o pecado. Nós estamos agindo também contra a obra dos apóstolos, que com toda a sua força intelectual, estavam tentando na sua pregação convencer o homem do pecado. E eu digo mais, que se um pregador ele não fala sobre o pecado, muito provavelmente este não tem a obra do Espírito Santo na sua vida. Por quê? Porque a obra do Espírito Santo, uma das tarefas do Espírito Santo, como diz João 16:8, é: quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça e do juízo. Nós temos uma vida limitada de pecados. Nós vivemos aí em média 70, 80, 90 anos. Os mais reforçadinhos vai até uns 100 e alguma coisa. Mas nós temos uma vida limitada de pecados. E aí você me pergunta, mas então por que o inferno tem duração infinita? E a resposta dessa pergunta é porque cada pecado que eu e você nós cometemos é contra um Deus que é digno, é contra um Deus que é bom infinitamente. Infinitamente. Irmãos, o pecado, ele ainda é pecado e nós não podemos nos esquecer disso. Nós falamos de pecado contra os homens, de o pecado que um homem comete contra o outro. Nós falamos de pecados que cometem contra nós. Nós falamos de pecado que são cometidos contra os animais. Nós falamos de pecados que são cometidos contra o meio ambiente. Mas nós não damos conta que no final de tudo, todo pecado é cometido contra Deus. Todo pecado é cometido contra Deus. Um exemplo que eu te dou é de Davi. Davi, ele pecou contra o seu povo. Davi não representou bem, Amanda, o seu povo. Davi pecou contra Batseba. Ele adulterou com ela. Davi pecou contra Urias, quando mandou matar Urias. Mas no final, na sua oração de arrependimento, no Salmo 51, no versículo 4, ele diz: pequei contra ti somente. Por que o pecado é algo tão terrível? Porque ele é cometido contra Deus. E por que nós não trememos diante disso? Porque nós não compreendemos o que isso significa. Por que nós não compreendemos, irmãos? Como o Bruno falou, porque nós não sabemos quão glorioso e bendito Deus é. Nós não pecamos contra um prefeito da nossa cidade, nós não pecamos contra o presidente da república, nós pecamos contra o Rei da Glória, aquele que está sentado num alto e sublime trono. Imagina a cena, eu quero que você imagine agora. Deus está lá no dia da criação, e Ele cria os planetas, e Ele dá uma ordem para o planeta, dizendo assim: olha, você vai ficar em determinado lugar, no espaço, em órbita, e o planeta obedece. Sim, Senhor, vou lá. Aí Deus cria as estrelas,
e Deus diz: olha, você vai brilhar e você vai ficar nesse exato lugar, e você tem que cumprir com o meu decreto, você tem que me obedecer. E as estrelas, elas obedecem, elas dizem amém. Aí Deus olha para os montes, Ele cria os montes, Ele diz: olha, montes se levantem, olha, vales se abaixem, mares, olha, vocês vão vir até aqui, e daqui vocês não vão passar. E eles obedecem. Mas aí Deus, Ele olha para mim e para você, e Ele diz: vem, e nós dizemos não. Quão terrível é o nosso pecado. Eu sei que eu poderia chegar aqui com a boa notícia, mas você não vai abraçar a boa notícia se você não souber a má notícia antes. Já seria ruim, irmão, se fossem apenas as nossas ações, as nossas atitudes, mas é muito mais fundo do que isso, é no nosso coração, é no coração do homem. O ser humano, ele não só comete pecado, como ele é nascido em pecado. Desde o início nós somos corrompidos, nós somos perversos. Em Gênesis 6, no versículo 5, a palavra de Deus diz: o Senhor viu que a maldade das pessoas havia se multiplicado na terra, e que todo o desígnio do coração delas era continuamente mal. Continuamente mal. Continuamente mal. Se eu pudesse expor agora, colocar num vídeo aqui no Data Show, o seu pensamento, desde que você acordou hoje pela manhã, não o que você fez, mas só os seus pensamentos, eu tenho certeza que todos nós fugiríamos daqui e nós nunca mais voltaríamos, de vergonha. Porque nós temos em nossa mente pensamentos tão perversos, tão doentios, que se até o nosso melhor amigo soubesse aquilo que nós pensamos sobre ele, ele nunca mais seria o nosso amigo. E sabe por que eu posso dizer isso? E sabe por que eu tenho convicção em falar isso? Porque isso é o que a Escritura diz, e isso é porque eu sou homem como você. Por mais que nós não gostamos de ouvir isso, nós não podemos dizer que a palavra de Deus, ela não está certa quando ela fala que todos os homens pecaram. Todos os homens pecaram. Todos nós somos pecadores. Gênesis 8, versículo 21 diz: e o Senhor aspirou o aroma agradável e disse consigo mesmo: nunca mais vou amaldiçoar a terra por causa das pessoas, porque é mau o desígnio íntimo do ser humano desde a sua mocidade. Isso pode significar, esse texto, obrigado, isso pode significar maldade desde a infância, maldade desde bebê. E Paul Washer, ele usa uma ilustração muito forte, e eu queria pedir com muito carinho que você ouvisse isso agora. Ele diz que ele ouviu uma vez de uma pessoa, e é uma ilustração muito forte com relação à nossa natureza. E ele diz assim: imagina por um momento que você tem nos seus braços um bebê de 18 meses. Então esse bebê, ele vê um relógio brilhante em seu pulso, e ele tenta pegar esse relógio. Aí você afasta a mão e você diz não. Mas aí ele começa a chorar e ele começa a se mexer nos seus braços, então ele se estica até o relógio de novo, e você afasta e você diz não. Aí ele começa a gritar, ele começa a chorar, e então ele se estica de novo e você diz não. Ele começa a jogar os braços até mesmo na direção do seu rosto, ele quer bater em você porque ele quer o relógio. Ora, ele diz, eu lhe digo que a natureza humana é de tal forma que se esse bebê de 18 meses tivesse a força de um homem de 18 anos, ele arrancaria o relógio do seu braço, ele o espancaria, e ele passaria pelo seu corpo em direção à porta sem sentir nenhum remorso. Pense em Hitler.
Talvez você pode pensar que um homem como Hitler foi um fenômeno extraordinário. Mas, irmãos, cada ser humano tem a capacidade, o potencial de ser igual a ele. E eu digo mais que se não fosse a mão de graça comum de Deus, restringindo a maldade, teria sido muito pior. O que precisamos ter conosco, irmãos, é que antes da nossa conversão, se não fosse a graça comum de Deus que nos restringe, nós faríamos coisas muito piores. Talvez nós entendemos pouco, se não nada, sobre o que a Bíblia fala sobre a maldade nossa, do homem. Talvez agora na sua cabeça aí você está relutando e dizendo consigo, eu não concordo com isso. É porque talvez você aprendeu o suficiente para estar num banco de igreja. É porque talvez você entendeu o suficiente para estar no cristianismo, mas não para crer na Bíblia. Quando lemos as Escrituras, ela nos lê. Isso foi uma frase muito falada e ainda falada no nosso meio. E a verdade é que quando as Escrituras elas leem eu e você, o testemunho dela contra mim e contra você é que todos nós somos maus, nós nascemos em maldade. Me responda, nós precisamos, Douglas, ensinar uma criança a mentir. Nós precisamos ensinar uma criança a ser egoísta. Nós precisamos ensinar uma criança a ser briguenta com outra. Você que é pai, me diga, se você deixar a sua criança sem disciplina, sem correção, o que acontece daqui 10, 15, 20 anos? Sabe por que a criança ela se transforma em um monstro sem disciplina e sem correção? Porque o que a Bíblia diz é verdade. Eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu a minha mãe. Salmo 51:5. Mas nós, seres humanos, nós fechamos os nossos ouvidos para essa verdade. Assim como uma pessoa que está morrendo com uma doença e ela rejeita tratamento. Lembre-se das palavras de Jesus. Eu vim para os que estão doentes. Porque quem se acha são não precisa de médico. O motivo do ser humano, irmãos, odiar a Deus, é porque ele nasce em pecado. Mas eu nunca odiei a Deus, talvez alguém diga. Se isso é verdade, a Bíblia está mentindo. Se isso é verdade, as Escrituras estão mentindo. Porque Colossenses 1, versículo 21, como Efésios 2, versículo 3, nós podemos concluir com esses versículos que todo homem, ele odiou a Deus antes de se converter. Eu poderia dizer que eu amei a Deus desde pequeno, porque eu cresci em um lar cristão. Desde pequeno meu pai já tinha se convertido. Eu cresci na igreja e eu poderia dizer que eu sempre amei a Deus. Só que eu amava uma imagem de Deus criada pela minha mente. Tanto que se um dia alguém chegasse e apontasse para mim o Deus da Escritura, eu iria ficar perplexo e eu ia dizer assim, eu não posso amar um Deus como esse. Não é o Deus que eu conheço. Paul Washer, ele diz que ele perdeu as contas de quantas vezes alguns irmãos chegaram para ele, e alguns bons membros de igreja, e falaram para ele, dizendo que amaram a Deus por toda a vida. E aí depois de ele sentar por alguns minutos, de explicar algumas passagens da Escritura, algumas verdades das crenças históricas sobre quem Deus é, essas pessoas elas ficavam assustadas e diziam assim, olha, esse não é o meu Deus. E aí ele tinha que responder para a pessoa, claro que não, mas é o Deus da Bíblia. Isaías 64:6 diz sobre a condição do homem. Todos nós somos como o impuro, e todas as nossas justiças
são como trapo manchado de sangue. Todos nós somos como o impuro. Eu não sei se talvez alguns de vocês já tiveram a oportunidade de ver uma imagem na internet, pesquisar a imagem de um homem e uma mulher leproso. Eu queria que você pesquisasse. Se um leproso de um nível muito grande de lepra, ele viesse nos visitar aqui num dia dos nossos cultos, muito provavelmente que nós sentiríamos o cheiro de longe. Isso porque a lepra é como se fosse uma massa de carne, me perdoem a palavra, mas é uma massa de carne podre, cheia de sangue e de suor. Muito provavelmente, quando Isaías ele diz que todos nós somos como o imundo, é a isso que ele se refere. E aí, pense comigo que nós vemos essa pessoa chegar na igreja, e aí nós temos uma brilhante ideia. Olha, vamos até algumas lojas da nossa cidade, vamos lá, a Renner, vamos na Santa Luz, vamos nas outras lojas da nossa cidade, e vamos comprar algumas roupas finas, de seda, e vamos cobrir esse homem, para que nós pudéssemos deixar ele mais apresentável. E aí nós compramos, nós trazemos e nós cobrimos esse homem, e aí a gente pode até dizer assim: uou, nós vencemos o dia, olha só, nós tornamos esse homem apresentável. Só que não ia passar muito tempo, talvez alguns segundos, aquele pano, aquela seda, só de encostar na pele, logo ela iria se corromper, ela iria ficar suja, a ponto de transpassar, e ficar tão suja quanto o homem que a veste. Muito provavelmente, quando Isaías diz que até as nossas justiças são como trapo manchado de sangue, é a isso que ele se refere. A razão de nós sermos pecadores não é só porque a gente peca todo dia, diariamente, mas é porque nós não sabemos fazer outra coisa a não ser pecar. Tudo que nós fazemos diante de Deus é pecaminoso. Nós corrompemos até as boas obras, porque muitas das nossas obras não são por fé. Muitas das nossas obras não são para a glória de Deus, como diz Romanos 14, como diz 1 Coríntios. Nós vivemos, irmãos, em uma era onde muito se fala sobre terapia, onde muito se fala sobre psicologia, onde muito se fala sobre psiquiatria. E isso é muito bom. São vocações dadas por Deus. Isso é muito bom. Mas nós precisamos reconhecer que muito da psicologia de hoje, ela fala a respeito de nós nos sentirmos bem com quem nós somos. Mas o que a Escritura nos ensina é que nós precisamos, na verdade, ser salvos de quem nós somos. O que a Escritura nos ensina é que nós precisamos ser salvos do que nós temos feito. Todos nós, irmãos, antes de se converter, nós tínhamos o coração endurecido, um coração maligno que odeia a Deus, nascido e dado ao pecado. E esse é o testemunho da palavra. E isso é uma coisa que os homens na antiguidade, Bruno, você está estudando teologia, você está vendo isso. Os homens na antiguidade ouviam isso ser pregado constantemente. Mas falar sobre isso atualmente parece algo muito errado, parece cruel. É porque a nossa geração, nós não suportamos a verdade. A nossa geração prefere pensar bem de si mesmo, ser enganadas por falsos profetas, ser enganados por falsos mestres, ser enganados por falsas doutrinas, por falsos milagres, por falsas músicas, por falsas palavras curtas de Instagram. Um homem e uma mulher que não aceita a sua própria doença não pode ser curado.
Um homem e uma mulher que ainda tem a sua esperança nos seus próprios méritos, no seu valor, na sua própria justiça, não precisa se voltar para Cristo. Um homem que se sente um super-herói não precisa de um salvador, porque ele acha que ele pode salvar a si mesmo. Um homem que se sente são não precisa de médico. Nós precisamos entender que nós estamos destituídos de qualquer valor e de que somente há um Salvador. E esse Salvador tem um nome, Jesus Cristo. E se eu e você, nós temos algum valor, esse é o valor. Deus me amou. Se você pode um dia dizer para alguém que você tem valor, nunca diga que é porque você é bom, porque você não é, nem eu sou. Diga que o seu valor está no fato de que Deus, o Criador de toda a terra, entregou o seu precioso Filho para morrer no seu e no meu lugar, quando nós ainda éramos pecadores, quando nós éramos ainda inimigos de Deus. Romanos 5. O ego é um dos nossos grandes problemas de hoje. Nós, irmãos, nós homens, nós estamos cheios de ego. O homem acha que precisa de mais autoestima. Não, vamos aumentar a autoestima dele porque ele precisa de autoestima. Mas não, esse é o nosso maior problema. Esse é o nosso maior problema. O que os homens precisam, na verdade, é estimar aquele que é o único digno de estima. O que os homens precisam, gente, nesse tempo, e nós como igreja, quando saímos na rua pregar o Evangelho, como nós fizemos há alguns dias, nós precisamos ter isso em mente, que nós precisamos pregar a palavra, pregar aos homens sobre pecado, mas também sobre aquilo que Deus fez por nós, por eles, para que eles se entreguem a Deus. Só que para nós vivermos isso, para nós crermos nisso, para nós pregarmos isso, nós precisamos saber mais, Tiago, quem Deus é. Nós precisamos saber quem Deus é mais. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo em Romanos, no capítulo 3, versículo 10. Eu quero que você deixe a sua Bíblia aberta. Romanos 3, versículo 10. A palavra de Deus em Romanos 3,10 diz assim: não há justo, nenhum sequer. Paulo aqui, com muita beleza, ele está falando sobre a nossa pecaminosidade. Justo é semelhante, é um sinônimo de reto. Ou seja, tem um padrão. Para nós sermos justos, nós precisamos estar alinhados, Lua, perfeitamente com o modelo certo. E nós precisamos estar alinhados, certos com esse padrão, senão nós estamos distorcidos, ou melhor, senão nós estamos pervertidos. E se existe um padrão, esse padrão ele é a natureza de Deus. Se existe um padrão, o padrão é a lei de Deus. Mas nós temos um grande problema, porque a Bíblia ela diz que absolutamente ninguém pode jamais se adequar ao padrão da santa natureza de Deus e nem ao padrão da lei de Deus. E ainda Paulo continua dizendo no versículo 11, olha, não há quem entenda, não há quem busque a Deus. Ou seja, além de todos nós sermos distorcidos e desalinhados, não retos, se nós realmente buscamos a Deus em algum momento da nossa vida, isso é porque Ele buscou a gente primeiro. E aí o texto continua dizendo no versículo 12: todos se desviaram e juntamente se tornaram inúteis, não há quem faça o bem. Irmãos, quantas pessoas, e muitos de nós cristãos, nós muitas vezes dizemos que vamos para o céu porque nós não somos tão maus, ou porque nós somos bons e porque nós fizemos coisas boas. Mas o que a Bíblia diz? O que a Bíblia diz? Não existe ninguém bom, nenhum sequer. Todos pecaram. Nós somos incapazes de fazer algo bom sem Deus.
Se há algum fruto bom em mim, tudo vem dele. Ele é a videira. Se há frutos bons em mim, é porque eu sou apenas um ramo que estou enxertado nele. Mas se eu tenho frutos bons, é porque ele me dá frutos bons. Talvez alguém diga, eu não pequei muito. Adão precisou pecar uma única vez para toda a humanidade, toda a criação, todo o universo foi lançado num caos moral e foi posto em julgamento. Nós pecamos muito mais todos os dias, mais do que nós podemos contar numa calculadora. Se Eva e Adão, e se até mesmo a criação, eles não foram poupados, eles não escaparam da condenação, imagina eu e você. Será que nós será que nós escaparemos de todo o pecado que nós cometemos? Talvez alguém diga, eu estou bem, se comparar com muita gente ruim que tem por aí. Mas lembre-se de que nenhum de nós seremos julgados por padrões humanos. Nós seremos julgados pelo padrão de Deus. Nós seremos julgados por um Deus que é justo, por um Deus que é santo. Aí talvez alguém pode ainda dizer, não me julga, você não conhece o meu coração. É engraçado porque nós escondemos os nossos corações de todo mundo. Nós não temos coragem de abrir os nossos corações. Mas nós queremos usar o nosso coração como uma desculpa diante de Deus. Deus conhece sim o seu coração. E Ele sabe que dentro dele, assim como o seu e o meu, não há nada de bom. Se não fosse o Senhor Jesus morrer, se nós não fôssemos regenerados, se Deus não viesse e transformasse o meu e o seu coração de pedra em coração contrito, só seria encontrado maldade, porque essa é a nossa natureza. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Quando Paulo diz, irmãos, que todos carecem da glória de Deus, nós precisamos entender o que ele está dizendo à luz de tudo que ele disse no capítulo 1, no capítulo 2, principalmente quando ele disse no capítulo 1, versículo 21, porque tendo conhecimento de Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe deram graças. Eu quero que você pense comigo agora, pense. Você e eu fomos criados por quem? A sua capacidade de pensar, a sua existência, você é sustentado por quem? Pense. Se Deus é o nosso Criador, e se Deus é aquele que nos sustenta e nos dá a capacidade, as nossas faculdades, então nós devemos a Deus todo o nosso fôlego de vida, e nós devemos a Deus cada batida do nosso coração. É por isso que a adoração tem a ver com o nosso coração, porque em resposta àquilo que eu compreendo de quem Deus é, cada batida do meu coração é uma resposta em adoração a Ele. Isso que é adoração. Mas a verdade, irmãos, é que esse texto aqui, ele denuncia que a nossa mente, que a nossa vida é uma repleta busca, e você tem que concordar comigo, que a nossa vida, a nossa mente é uma busca constante pelos nossos próprios sonhos, pelos nossos objetivos, pelos nossos desejos. Mesmo que alguém diga que tem piedade, nós precisamos assumir que nos nossos dias, nosso dia a dia, nossos dias comuns, nossos dias ordinários, nosso pensamento está distante de Deus. Eu sou assim, você é assim. Quando nós estamos trabalhando, quando nós estamos estudando, quando nós estamos comprando, quando nós estamos comendo, bebendo, nós não pensamos em Deus. Tudo que nós pensamos e fazemos é para a glória de Deus? É para a glória de Deus? Mas aí você pode dizer assim, Igor, ninguém é assim. Mas é justamente nesse ponto que eu quero chegar. Todos pecaram, todos carecem da glória de Deus. Por que, irmãos? Por que nós somos vazios? Por que nós somos sem propósito e miseráveis sem Deus? Em primeiro lugar, porque a grande maioria de nós, que nos diz cristão, e nós vimos isso quinta-feira na nossa aula,
na nossa aula de quinta-feira. O irmão Albertinho e a irmã Flávia estavam aí, eles podem comprovar. A grande maioria de nós que diz ser cristão, na verdade não é cristão de verdade. Nós não temos evidência de cristãos. Nós vimos quinta-feira a quantidade de templos que existem, de templos, de estruturas de igreja que existem no Brasil. Existem mais estruturas de igreja do que hospitais, do que órgãos de ensino. Mas por que o Brasil continua do jeito que está? Por que nossa cidade continua do jeito que está? Porque não se há evidência daqueles que se dizem cristãos. Nós precisamos reconhecer isso, irmãos. Nós temos um rótulo, nós temos um título, mas muitas vezes nós não temos evidência, nós não temos frutos. Em segundo lugar, porque até aqueles que são cristãos de verdade, eles acabam se alimentando mal. E olha que tem crente ultimamente comendo muito mal. Irmãos, devocional, e eu me incluo nisso, devocional não é um vídeo de 5, 10, 15 minutos no Instagram. A nossa comida, muitas vezes, ela é mal preparada. Mas olha o que Jesus ele disse: eu tenho uma comida para comer que vocês não conhecem. Ele falou um dia isso para os seus discípulos em João 4. Eu tenho uma comida que vocês não conhecem. E aí ele falou assim: olha, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Os discípulos até achavam que Jesus estava falando de alguma coisa que ele tinha escondido ali. Mas não. Fazer a vontade do Pai, obediência, era o alimento de Jesus. Qual tem sido o nosso alimento? Do que nós temos nos alimentado? Nossa comida muitas vezes é ganhar terras, é ganhar sucesso, é ganhar conforto, é ganhar fama, é ganhar lazer, é juventude, é beleza. E todas essas coisas são boas. Mas você precisa reconhecer comigo que é sempre sobre o eu. É sempre sobre nós. E quanto mais de nós, mais vazios nós somos. Nós sempre falamos que nós temos igrejas cheias de pessoas vazias. Porque é sobre nós, o louvor é sobre nós, a pregação é sobre nós. É sobre a nossa beleza, é sobre o nosso conforto, é sobre aquilo que eu quero ouvir. É sobre nós, é sobre... Se nós podemos também dizer que há um mal na nossa geração, é a egolatria. Nós adoramos o nosso ego. A grande verdade, irmãos, é que nós fomos feitos para uma outra coisa. A grande verdade, meus irmãos, é que na verdade nós não fomos feitos só para uma outra coisa, nós fomos feitos para um outro alguém. Nós não falamos aqui alguns domingos passados que nada está bem porque está faltando alguém. Nós fomos feitos para esse alguém. Nós somos um povo de uma só coisa: Cristo Jesus. É por isso que eu quero concluir e resumir de que nós estamos, irmãos, distorcidos, desalinhados, deslocados. Nós pecamos e nós fomos separados de um Deus que é justo, de um Deus que é santo. Todo o nosso propósito foi tirado da gente. Todos nós pecamos, todos nós carecemos da glória de Deus. E lembrem-se do que eu falei no começo do sermão. O que eu estou dizendo aqui é sobre o extremo pecado do homem. Eu não cheguei ainda na parte da justificação. Eu não cheguei ainda na boa parte daquilo que Cristo fez por mim e por você. Então talvez essa mensagem está escandalizando você. Mas é porque você vai receber muito melhor a boa notícia quando você compreender a má notícia. Eu sempre uso de exemplo de que quando você ler o livro O Peregrino, de John Bunyan, você vai ver que ele começa lendo a lei, ele começa lendo um livro, e esse livro começa a revelar o quão pecador ele é, e quão pecador a sua família é, e do quão perdido a sua cidade está.
E quanto mais ele percebe a sua perversidade, mais ele fica com aquele desespero. Como eu faço para ser salvo? Como eu faço para ser salvo? E aí chega o evangelista. O evangelista prega o evangelho, a boa notícia da salvação. E aí, meus irmãos, para aqueles que reconhecem que são doentes, ter a notícia da cura, vai dizer que para muitos de nós, quando nós soubemos da notícia da vacina, não foi algo maravilhoso, mas é porque nós vimos quantas pessoas morreram. Mas se nós não reconhecermos a nossa doença, como nós vamos nos alegrar com a cura? Essa é a mensagem da extrema pecaminosidade nossa. Nós precisamos avançar nas próximas vezes que eu vou ministrar, e nós vamos falar sobre a justificação daquilo que Cristo fez. Mas por hoje eu quero ficar por aqui. Eu quero que você pense, eu quero que você reflita. Nós precisamos ser cristãos inteligentes, principalmente nesse tempo que nós vivemos. Quero que você busque, eu quero que você chegue em casa e julgue cada palavra que eu disse para você. Porque se aquilo que eu estou dizendo é verdade, e você não tomar isso como verdade e obedecer a palavra de Deus, não a minha, você corre um grande risco de ser julgado. Assim como se eu falasse mentiras, eu corro um grande risco de ser julgado, de ser condenado por ter enganado vocês. Ouvir pregações é algo muito sério. Pregar, então, é pior ainda. Porque a quem muito é dado, Bruno, muito será cobrado. A quem muito é dado, muito será cobrado. Se não fosse Cristo ter padecido em nosso favor, nós estaríamos completamente perdidos. E eu queria convidar você para se pôr em pé agora. Se você é alguém que reconhece hoje a sua condição humana de pecador, se você é alguém que reconhece que ainda não nasceu de novo e que precisa entregar a sua vida a Deus, precisa reconhecer Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador, essa mensagem é para você. E eu quero que você agora feche seus olhos, coloque a sua mão no seu coração e que você ore e entregue, confesse a Deus o seu pecado. Confesse a Deus. Volte para Cristo hoje. Se você é alguém que já nasceu de novo e que acha que está tudo bem, eu queria que você orasse e pedisse para que Deus levasse você mais fundo, mais profundo no conhecimento do Evangelho, para que Deus mergulhasse você. Porque, irmãos, nós cantamos por vezes aqui nessa igreja que quem muito foi perdoado, muito ama. Então mesmo você que já entende que é perdoado, se você clamar e pedir a Deus, Deus me mostra mais que eu sou pecador, mais aquilo que o Senhor fez por mim, eu tenho certeza que você vai passar a amar a Deus e obedecê-lo muito mais. Porque quem muito foi perdoado, muito ama. Se você não é nem o primeiro, nem a segunda pessoa, se você já entende, já compreende tudo isso, eu quero que você olhe para que essa mensagem ela esteja muito firmada no meu e no seu coração e também no nosso coração como igreja. Porque quando muitos de nós encontraremos pessoas que vão perguntar: o que eu faço para ser salvo? E talvez a única pessoa que essa pessoa tem para dar uma resposta adequada é você. E você precisa não só simplesmente dizer para essa pessoa que Deus ama, mas você precisa dizer para essa pessoa quem Deus é.
e aquilo que ela é. E mesmo aquilo que ela é, olha o que Deus fez por ela. Isso é o Evangelho. Você precisa pregar para essa pessoa que ela é pecadora, que ela é doente, mas que existe cura, existe salvação na obra consumada de Cristo Jesus na cruz. Então ore, peça para que Deus firme nos seus lábios essa palavra. Vamos orar.